as pessoas, quando elas vão entrar numa apresentação, em um evento, elas têm algumas têm uma carga de medo tão grande. Quando você está numa situação de medo, o que você quer? Que aquilo acabe logo, o mais rápido possível, porque você está desconfortável naquilo. Com certeza. Então, você tem que trabalhar muito bem essa questão. Fala assim, não, eu estou entrando, eu estou chegando, eu tenho uma mensagem para passar. Aí tem outras técnicas para você se preparar para a apresentação desse conteúdo, mas é você estar firme no que você quer dizer e na sua mensagem que você quer passar. E aí, meu camarada, o que você me conta? O dia foi corrido? Eu estou numa semana de folga, né? Nesse período de pandemia, a nossa realidade lá na televisão, ela mudou um pouco, algumas coisas se adaptaram, estou nesse período de folga, que foi muito produtivo, porque também pude me preparar para essa live super bacana, que nós vamos falar sobre comunicação, sobre oratória. Sim. Comunicação é a essência, né, da base das relações humanas. Não tem como você progredir profissionalmente, pessoalmente, em vários setores, se você não desenvolver essa habilidade de se comunicar. Sim, né? não tem. Nada mais é do que se comunicar. Aí, ó, e eu tô num aperto danado aqui, porque agora eu vou falar de oratória com um comunicador que, pelo simples currículo, vou dar uma lidinha aqui, ó, 24 anos na área de comunicação, trabalhou em rádio, AM, FM, 15 anos de TV, apresentador e editor do Globo Esporte, que a gente acompanha aqui sempre. E Obrigado. Tem ainda o repórter freelance do esporte. Se precisar, ainda tem um tempinho aí para atender as outras pessoas, né? E no final, Exatamente. Basicamente é isso que você falou, né? E kkkk e vamos que vamos. Beleza, Rogério. Primeiramente aí, obrigado por ter aceito o pedido assim, de pronta entrega. E eu queria já começar, porque depois no decorrer do bate-papo a gente conta para a turma aí da onde que a gente se conheceu e tal, e até onde a gente pode ir com essa questão de oratória, se juntar forças e assim por diante, beleza? Primeiramente, conta aí para nós um pouquinho sobre a sua carreira como um todo, por que você saiu, agora eu vou contar, né? Saiu lá de Centralina e veio virar repórter aqui do Globo Esporte, da filial aqui da Globo aqui em Uberlândia. É algo assim, lá em Centralina você já percebia isso? Porque eu, quando era amigo seu, eu não via esse dom ou essa habilidade, né? Acaba que eu queria só caçar passarinho, pescar, também tinha isso, né? E aí lá, agora você veio para cá, conta aí para nós. Você, me fazendo essa pergunta, né, me passa um filme, né, na minha cabeça em relação a toda a trajetória na comunicação para poder estar hoje aqui em Uberlândia, trabalhar na TV Integração, a afiliada Globo, trabalhar no esporte, fazer reportagens regionais, até nacionais, e foi uma longa trajetória, né, para chegar até aqui. E como foi que começou essa questão da comunicação? Quando eu tinha 12 para 13 anos, a minha voz começou a ter uma alteração. E alguns amigos meus começaram a perceber, nem eu tinha percebido. Sim. E quando eles começaram a me questionar, falaram assim, por que você fica fazendo essa brincadeira com a voz? Uma hora ela está fina, outra hora ela está grave, outra hora ela está grossa. O que está acontecendo? Essa brincadeira já deu, já está chato. Já está chata, né? Só que eu achava que eles que estavam brincando comigo, porque eu não percebia. E quando eu percebi dessa forma, falei assim, eu quero ver se é realmente o que eles estão falando mesmo. E a primeira vez que eu tive uma oportunidade para me apresentar foi fazendo uma leitura na igreja, em Centralina. Né? Foi a primeira vez que eu falei para um público. Né? E nesse momento foi uma experiência muito positiva, muito bacana. E como nós estamos falando em relação à oratória e à comunicação no geral, a primeira vez que eu apresentei um evento, a primeira vez que eu apresentei um evento foi um aniversário de 15 anos em Centralina, da Lidiane, filha do seu João, da Algodoeira. Ah, legal. E foi a primeira vez que eu apresentei um evento. Eu também tinha a idade de 15, 16 anos, e uma baita de uma responsabilidade, que foi o evento da cidade, né? Foi o evento da cidade. É isso, né? Na época. E eu fui, apresentei o evento, e depois desse evento me surgiram várias outras oportunidades. Literalmente me abriu várias portas. E nessas portas,
que eu tive a chance, que se abriram para mim, uma delas foi apresentar um concurso de oratória, uma semana de um concurso de oratória na Câmara de Itumbiara. O presidente da Câmara me ligou, eu fui para esse evento, apresentar essa semana de oratória, e de lá para cá, assim, foram mais de 1000 eventos, mais de 1000 cerimoniais. Agora pensa a responsabilidade. Garoto, adolescente, uma baita insegurança, experiência muito medo. Pequena. Nada de experiência, é pequena nada. Eu estava indo para o meu segundo cerimonial, né, enfrentar um público extremamente qualificado, estudantes extremamente qualificados em oratória, porque o concurso era justamente de oratória. E sabe o que me fez me desenvolver e enfrentar essa semana de oratória? Diga. Comunicar com a essência. Poxa. Comunicar com autenticidade. Sim. Ali na apresentação, eu também fui o público. Eu Com também certeza. era o público. Todo mundo estava te... Você estava observando e estava praticando, né? Eu era um participante, como um porta-voz do público. Então, mediante as reações, a observação, o sentimento das pessoas que estavam lá, eu deixei fluir. E nisso foi muito bacana. E eu tenho que agradecer muito quem confiou em mim, que na época foi o Raulsendil, que infelizmente não está mais entre nós, né, nessa questão de... A gente está com instabilidade aqui na internet, mas isso faz parte de evento de cerimonial, que é o improviso. Sim. É improviso a todo momento, a toda hora. E tem um outro ponto importantíssimo, que quando acontecem os improvisos, que a gente tem que agir com naturalidade. E entender que faz parte do processo. A gente tem que dar a chance de errar, tem que dar a chance das coisas não acontecerem do jeito que a gente planeja, né? E aí a gente tem que tentar levar isso pelo lado mais suave possível, senão a gente fica meio... Aí começa a dar o friozinho na barriga, transpirar, esquecer tudo que tinha que fazer, tinha que falar, e assim acaba atrapalhando mais ainda o processo, né? Exatamente. O Anchieta perguntou aqui se eu participei do concurso de oratória. Não, eu não participei, porque eu estava apresentando esse evento, esse concurso de oratória. Mas foi uma experiência sensacional, fantástica, e outro desafio muito grande também foi que no concurso de oratória, algumas pessoas que apresentavam eventos, mestres de cerimônia, estavam no público. E mestres de cerimônia extremamente experientes acompanhando. Então, assim, isso passa uma responsabilidade ainda maior. Mas aí, eu quero passar a compartilhar para quem está nos acompanhando e também quer saber um pouquinho mais sobre essa questão da oratória. Assim, o que eu falo, o que eu posiciono, é em relação ao meu ponto de vista e em relação à minha experiência. Não que eu vejo isso como uma verdade, tem que ser assim. São as minhas estratégias que eu utilizo nas apresentações em vários momentos. Como, por exemplo, nessa situação de apresentação que eu estava lá nesse concurso de oratória, era o meu segundo cerimonial, com uma baita responsabilidade. Sim. O que eu utilizei? Um negócio chamado blindagem psicológica. Opa, explica para nós o que é isso, porque aí, ó, tem gente que vai precisar disso tanto agora quanto depois que a live estiver salva aí, ele vai precisar de saber o que é isso e a vantagem da gente tentar implementar isso no nosso dia a dia, independente se é cerimonial, se é uma reunião, se é uma palestra para 200 pessoas e assim por diante. Conta aí para nós. Exatamente. O que é essa blindagem psicológica? É justamente você trabalhar a sua concentração. Você trabalhar a sua concentração na hora de você fazer a sua apresentação, né, para que você não se envolva em outras questões que pode tirar o seu foco do que você precisa fazer, do que você precisa posicionar e da mensagem que você precisa passar. Então, antes do evento, primeiro, controle a sua ansiedade, trabalhe a sua respiração. E a ansiedade ela é muito importante porque as pessoas, quando elas vão entrar numa apresentação, em um evento, elas têm algumas têm uma carga de medo tão grande. Quando você está numa situação de medo, o que você quer? Que aquilo acabe logo, o mais rápido possível, porque você está desconfortável naquilo. Com certeza. Então, você tem que trabalhar muito bem essa questão. Fala assim, não, eu estou entrando,
eu estou chegando, eu tenho uma mensagem para passar, aí tem outras técnicas para você se preparar para a apresentação desse conteúdo, mas é você estar firme no que você quer dizer e na sua mensagem que você quer passar. Então, tire um tempo para você, trabalhe a sua respiração, mentaliza a sua apresentação e você vai para o front. Entende? E muitas vezes, em eventos que eu já apresentei, e eventos de grandes grupos, que as pessoas que cuidam do evento, do marketing, os organizadores, os cerimonialistas, naquela tensão, naquela adrenalina do evento, eles acabam chegando com o roteiro mudou 10 vezes, na hora que você acha que o roteiro está pronto, o roteiro mudou de novo, durante o evento o roteiro está mudando, e aquela tensão, e aquela adrenalina, e aí você não pode entrar na pilha. É nessa questão que eu estou te falando, você tem que ter a sua blindagem psicológica. 7-1, né? É o 7-1 do Brasil com a Alemanha, mais ou menos isso. Exatamente, falou assim, não, eu estou aqui para apresentar o evento, eu preciso estar com uma postura, eu preciso estar com um semblante, eu preciso estar com o meu corpo preparado para me comunicar com o público. Eu não posso transparecer, porque isso não me pertence. Isso é do outro, não é meu. Amém. Então você tem que ter isso muito claro dentro de você. Então não se deixe se agitar por conta disso. E é uma forma de você trabalhar também a questão da sua ansiedade. Sim, né? sim. Porque senão você atropela e você não respeita os processos que você tem que fazer. E aí está uma importância gigantesca de quando você vai falar, de quando você vai se apresentar. Não decore tudo. Entenda. Porque o que é importante, você vai guardar, você vai mentalizar. Às vezes a gente tem uma necessidade, igual, por exemplo, numa live dessa que nós estamos aqui, que tem técnicas, que tem dicas, que tem algumas estratégias, e a pessoa fala assim, não, eu quero anotar aqui várias estratégias. O que é essencial, você vai guardar. Sim. O que tocou em você e vai fazer diferença, e que é relevante, você vai assimilar. O que é importante fica. Sim, eu chamo a atenção, se alguém estiver fazendo essa estratégia agora, anote palavras, não anote a frase completa. Essa palavra vai fazer com que você force sua memória para depois você criar o seu mundo e o seu contexto em cima daquilo que você lembrar. Agora, Rogério, eu estou aqui eu queria fazer uma pergunta, posso? Uma pergunta? Claro, pode. A questão é a seguinte, semana passada eu fiz uma live com o professor Edilson, e Sim. ele falou que o que salvou ele fala que salvou, que na época dele tinha muito bullying, ele falou, a partir dos 4 anos ele ficou gordinho e aquela coisa toda, ele falando sempre o último da fila da aula de educação física. E ele falou, o que me salvou foi eu participar de seminários na igreja. E agora você novamente vem com essa informação de dizer para a gente aqui que a primeira apresentação, eu sei que você não fez só uma apresentação na igreja, qual que foi o papel, se você fazer uma analogia assim, histórica aí da sua vida, qual foi o papel dessa oportunidade de você estar na igreja e fazer apresentações apoiando a instituição e assim, analisando, de lá para cá, isso fez muita diferença? E quantos anos você tinha na época, quando você fez a primeira vez? Você falou, era 13, 12? Eu tinha 13 anos, foi quando eu fiz a primeira leitura na igreja, foi a minha primeira oportunidade. E o padre, na época, na hora do sermão, ele me parabenizou. Eu lembrei aqui agora, ele falou assim, nossa, que voz bacana esse menino tem, que boa leitura, obrigado pela sua participação. Você tem que ser jornalista. E isso acabou que me estimulou. Ele, na verdade, não falou jornalista. Na verdade, ele falou assim, você tem que ir para a comunicação, você tem que ir para a rádio. Ele falou, tem que ir para a rádio. E depois o jornalismo foi um processo que depois foi evoluindo, foi consequência. Mas sabe uma questão muito interessante? É que as pessoas, às vezes, elas não valorizam as pequenas coisas. E as pequenas coisas é que têm os maiores valores. E às vezes elas não observam a importância e a relevância de você participar justamente nos espaços das oportunidades. Sabe quando eu fiz o meu primeiro cerimonial, para ser sincero? Na sala de aula, falando com os meus amigos no ensino médio. Ali foi meu primeiro cerimonial. Assim, você fala
apresentações de grupo, essas coisas? Exatamente, apresentação de grupo, na hora de você apresentar um trabalho, é ali que você começa a desenvolver as habilidades. Só que a pessoa fala assim, nossa, que coisa chata, mais um trabalho para apresentar. Ali você está desenvolvendo uma habilidade para comunicação, porque o seu melhor professor como comunicador é justamente o outro, é o público, porque você manda uma mensagem e ele te envia outra mensagem. Então, sim, naquele momento que você começa a entender pontos importantes para você estabelecer uma comunicação. Entendi. Não é verdade? Sim. Manda bala, desculpa. Só complementando. Então, justamente assim, é valorizar o momento que você tem. Está na faculdade, o momento de apresentar o trabalho. Depois eu trabalhei na rádio. Uma outra questão que me ajudou bastante foi a questão do teatro. Participei do grupo de teatro da igreja, fiz teatro depois. Então, tudo isso ajuda muito a você desenvolver a questão da fala. Quantas vezes... E outra coisa, você sabe, às vezes também, qual que é o seu maior espectador no treinamento? No treinamento? Você mesmo. Sim, olhar para o espelho, falar com a parede, conversar sozinho, dar uma de doidinho de vez em quando, hein? Sabe? Quantas vezes eu já apresentei no espelho, eu começava e eu falava assim, boa noite. Falei, não, tá legal não. Aí eu começava e falava assim, agora sim, boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Aí eu falava assim, não, tá meio forçado, não tá bacana, não tá natural. Isso comigo mesmo no espelho. Os meus vizinhos que pensem o que eles acharem que está acontecendo. Mas só que o seu espelho, ele é o seu amigo. Vai treinando, isso vai te tirando um pouquinho da ansiedade. Sim, você vai tirando um pouquinho da ansiedade. E isso é importante. Eu até digo que no processo de capacitação, o treinamento, para mim, é a maior parte que a gente tem que investir. Mesmo você... vamos imaginar o pior cenário. O pior cenário é que você não conhece o assunto, que você não entende do assunto, você não queria falar do assunto, mas você está obrigado a apresentar. Então, o que eu faço? Aí vem aquela velha história que você fala aí, não decore. Realmente não decore, tenta entender o assunto. Depois que você entender, repita o que você gostaria de falar 1 milhão de vezes, porque aí você vai tirando o pezinho do ombro, vai acalmando, e a hora que você entrar no palco para apresentar, com certeza você vai ter a parte mecânica do seu corpo já está preparada. Então você já está acostumado a falar aquilo, você já está acostumado a se movimentar com aquilo, e isso faz com que aquela tal da ansiedade diminua e assim por diante. E pegando um gancho aqui, Rogério, você falou de escola. Qual a importância que você vê da oratória dentro da sala de aula hoje? Olhando assim, imagine todos os seus colegas, e eu me considero também nesse processo, como que seria a vida dos seus colegas que depois encaram a faculdade, um mestrado, um doutorado da vida aí, se desde a 5ª série, nossa, lá com o Sr. Jaime, com a Donizete, com a Mires, desde aquela época tivesse uma matéria, nem com a Dona Silene, tivesse uma matéria que fosse voltada para falar em público, dar a oportunidade, um campeonato desse de oratória que tem em Itumbiara, que até hoje tem lá, ele não é muito forte, mas até hoje ele existe. E qual que é a importância que você dá isso para a educação? Então, só abrir um parênteses aqui, agradecer ao Adriano de Itumbiara, que está nos acompanhando. Show, e ele fez parte de um processo quando eu apresentei o Fest Sinhá para milhares de pessoas dentro de ginásios lotados com excelentes artistas. Inclusive, tive a oportunidade de apresentar Jorge Mateus antes de serem Jorge Mateus lá. No trabalho de divulgação, eu entrei em todas as salas de aula que existem dentro da cidade de Itumbiara. Todas, para divulgar esse projeto. Todas, e não foi nenhuma vez só não. Agora, voltando em relação à questão da escola. Eu entro na questão muito mais profunda, que existem muitas coisas que a escola não ensina. Assim, não só a questão da comunicação, infelizmente. Infelizmente, existem muitas disciplinas. A educação financeira, que agora existe um projeto para implementar. Sim. A questão emocional, inteligência emocional. A questão da inteligência emocional. São vários tópicos que você vai aprendendo na vida. Agora, e a outra questão muito importante é justamente a questão da comunicação e da oratória.
A oratória, ela também é essencial em uma apresentação, em um projeto, quando você chega para defender um trabalho de conclusão de curso, quando você tem que fechar um negócio, você saber se expressar, você saber se comunicar, você conseguir passar a sua mensagem, Faz total realmente diferença, né? faz total diferença em todos os âmbitos da sua vida. Você é o seu próprio porta-voz, não o outro. Quantas pessoas dão ao outro a oportunidade de falar com você e muitas vezes o outro, às vezes, tem mais conteúdo, tem mais conhecimento, tem mais bagagem, né, do que vai falar, mas ele não tem a habilidade de falar. Sim, sim. Por várias assim, questões. E não se arrisca, né? Não se arrisca, acha que vai morrer por causa daquilo, entre aspas, né? Mas Exatamente. Falando em morrer, eu estava lendo um artigo que falava que muitas pessoas têm mais medo da morte. Sim. Tem mais medo, aliás, de falar em público do que da própria morte. Olha que louco isso. Mas sabe por quê? É porque as pessoas têm medo de se expor, as pessoas têm medo de se ridicularizarem, as pessoas têm medo da opinião dos outros, as pessoas têm medo de uma série de fatores. E para isso a gente tem que elaborar outras questões, que é a questão do desapego, que é a questão de saber que nós somos seres humanos, é a questão da crítica exacerbada sem necessidade. Somos seres humanos. Perfeito. A comunicação é um humano falando para outro humano. E é assim que a gente se desenvolve. Não, e assim, você me fez lembrar de um filme aqui que chama O Grande Desafio, Os Grandes Debates, depende da tradução que você pegar. E depois, não sei se você já assistiu, Denzel Washington, vale muito a pena. E essa questão de debates já existe nos Estados Unidos desde a época que estava pensando em acabar com a escravidão. E um professor de matemática que influenciou um grupo de alunos negros a debaterem com brancos, e o debate sempre existia separado, né? Aquela coisa branco, branco, negro com negro. E ele conseguiu um debate municipal onde os negros arrebentaram. Aí ficaram famosos, aquela coisa, todo mundo falando. Aí foi para estadual e foi para nacional. E a galerinha era um casal, um menino e uma menina, e eles ganharam esse debate. Mas no meio desse processo do filme, né, teve assim, tentativa de assassinato e tudo mais, mas vale muito a pena você ver. E assim, a importância da comunicação para defender o que você acredita. Aí, como você falou a questão da escola, Exatamente. Imagine, nós falamos da escola, você deu tudo, assim, vários exemplos dentro da escola, mas quando você termina a escola, para onde você vai? Para o mercado de trabalho. E aí, se você não sabe comunicar, é mais uma trava que você tem ali e que possa dar oportunidade para as pessoas que não têm a mesma qualificação que você. Mesmo você sendo melhor, a comunicação te atrapalha um pouco. Exatamente. Sim, não pode concluir, Evaristo, desculpa. Não faz sentido para vocês que eu estou falando. Eu queria só perguntar isso para a gente mandar bala. Faz todo sentido, com certeza. Quando você tem autoconfiança, acreditar na sua verdade, ainda que não agrade a todos. Isso se faz uma grande oratória. Com certeza. Esse negócio de confiança, eu estava lendo um livro sobre confiança. O livro mesmo chama Confiança, né? Como ser mais confiante. E ele fala, por que às vezes a gente não sente confiança? Porque a gente se sente inseguro. Porque vem da insegurança. E por que a gente não se sente inseguro? Porque às vezes a gente não se sente preparado. Então, quando você se prepara, você passa a ter segurança, e com isso você passa a ter confiança. Aí, às vezes, os seus medos são outros, né? Mas não em relação ao conteúdo que você quer passar. Apresentar. Que você vai apresentar. E não existe uma outra forma, a não ser a prática, para você ir elaborando. Então, é o dia a dia, é a cada momento que você tem para você poder treinar essa questão dessa habilidade. E a gente só desenvolve habilidade, independentemente do que for, fazendo. E todo dia a gente aprende mais. E tem uma questão muito importante na comunicação, Larissa, aproveitando, pegando alguns tópicos aqui, que eu reforço para quem está nos acompanhando, que é a questão não só na comunicação, mas na vida. No meu ponto de vista, como eu disse, chama autenticidade. Pronto. Não tente se passar por outra pessoa, porque a outra pessoa às vezes apresenta e fala assim, nossa, mas como aquela pessoa fala bem? Nossa, eu queria falar como aquela pessoa. Tudo bem, ela pode ser um modelo, né, para você, pode ser um mentor, mas você não pode ser uma cópia, você não pode ser um imitador. Você tem que respeitar a sua autenticidade. Porque quando você comunica com autenticidade, você tem uma outra questão que é fundamental, que chama naturalidade. Perfeito, e as pessoas, o público, ele observa quando você está sendo autêntico e quando você não está sendo. Então você tem que respeitar. Sem desculpa. Não, eu só
Termina aí que eu quero entrar com esse Tá. negócio de autenticidade. Eu ando olho aqui pro lado, é para anotar, para eu não esquecer, viu? Não, é porque como a conexão caiu, eu acabo que eu fico com medo da conexão cair novamente, eu fico, sim, Varisti aí, sim, deixa eu falar, ok. Eu fico justamente com essa questão. Mas igual, por exemplo, você quer uma questão que é tão bacana em relação à comunicação, vamos supor que eu estou nervoso para apresentar um evento, ou para chegar ali para apresentar. Que problema que tem eu ser autêntico, eu ser verdadeiro, eu ser natural, e eu subir num palco de uma apresentação em um momento e falar assim, boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui, mas eu tenho que confessar para vocês, eu estou muito nervoso. Eu estou nervoso porque é a primeira vez que eu falo. Eu estou nervoso porque o público é muito qualificado e tem muitas pessoas que eu admiro aqui. Sim. As pessoas, eu tenho certeza absoluta que elas vão ser recíprocas com você. Porque muitas vezes também o fato de falar em público é um medo delas também. Uma questão, me chamaram para fazer um evento uma vez. Quando o Thiago Leifert apresentava o Globo Esporte, eu sou fãzaço do Thiago Leifert. E aí o contratante falou o seguinte, falou assim, olha, só que eu quero que você faça igual o Thiago Leifert. Aí, na hora que ele me falou isso, aí eu falei o seguinte, falei assim, olha, infelizmente eu não vou poder atender às suas expectativas, porque eu não sou o Thiago Leifert. E eu tenho uma linha, eu tenho um outro comportamento, eu tenho uma outra postura. Não é coerente comigo. Eu vou estar sendo teatral. E não vai ser legal para você e não vai ser legal para mim. Sim. Então, assim, eu sou extremamente fã do Thiago Leifert, eu admiro ele demais. Só que ele tem uma linguagem que é dele. Ser ele não é a mesma coisa assim, você imitá-lo não é a mesma coisa de ser ele, vai ficar um negócio casca, um negócio só por fora, assim, todo mundo percebe. E quando a gente fala em autenticidade, assim, a comunicação, seja simples na hora de se comunicar. Assim, como repórter, como jornalista, eu já passei por isso, e alguns repórteres que estão aqui, por exemplo, como por exemplo Augusto Medeiros, cara fenomenal. Um abraço para todo mundo aí. Abraço para todo mundo. Existe uma coisa que é muito interessante, muito engraçada. Quando nós estamos nos preparando, pegando as informações antes da entrevista, fazendo aquele briefing fora do ar, né, anotando os tópicos, se preparando para poder fazer a entrevista, a reportagem propriamente dita, a pessoa fala com uma naturalidade, com uma autenticidade, com tranquilidade e com as palavras corretas, simples. Comunicação, você tem que ser simples, você tem que ser claro. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou para colocar uma palavra aqui extraordinária para eu demonstrar intelectualidade. Mas a questão é o seguinte... Exatamente. A questão é, o que adianta eu falar com uma palavra que às vezes nem todo mundo vai saber o sentido daquela palavra? Isso não faz sentido. A comunicar é você se fazer ouvir, é você se fazer entendido. Então, você tem que falar de uma forma simples, clara, objetiva. E aí, na entrevista, o que acontece? A pessoa fala com naturalidade, com tanta tranquilidade, você fala assim, nossa, essa entrevista ao vivo vai ser sensacional, ou gravada, vai ser espetacular. Começa a gravar. Na hora que aí existe um mistério da chavinha da transformação, que liga o REC, ou senão aquelas luzes do estúdio se ligam, eu falo assim, agora ao vivo. E aí todo mundo... olhando. A pessoa vira outra pessoa, eu não entendo o que aconteceu. Eu falo assim, gente, cadê aquela pessoa que estava aqui falando comigo agora há pouco? Porque ela muda o jeito de falar, ela muda o jeito de se postar, ela deixa de ser ela, para ela passar a ser um personagem. Então, olha que... Não, vai lá, eu só tô falando, olha que interessante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque existe uma coisa, eu não sei se quem está aqui nos acompanhando se gosta de vinho, se são tomadores de vinho. Você gosta de vinho? Gosto demais. A única coisa alcoólica que eu bebo, por enquanto, é vinho. Parei de beber outras coisas faz tempo. Eu gosto muito de vinho. Assim, eu tomo vinho. E você sabe qual que é o melhor vinho? Sabe qual que é o melhor vinho que existe? Agora você me apertou, porque eu eu gosto do vinho. Sabe como que eu compro o vinho? Pela embalagem ainda, eu não sou especialista não. Achei bonito, nossa, que desenho massa, que logo massa, eu vou lá e dou um jeito de comprar. O melhor vinho é o que você gosta. E pronto, é isso aí. É o que você gosta. Mas, Rogério, por que você está me falando de vinho, cidadão? Eu estou te falando de vinho é o seguinte,
porque não existe um modelo definido que tem o dedão de qualidade de aprovação e que é o modelo exato, fechado, que é aquele. Existem técnicas, estratégias, tópicos, protocolos, parâmetros que você respeita dentro de uma comunicação, mas não existe um modelo melhor que o outro. Do melhor. Isso, perfeito. Então, sabe qual que é o melhor modelo? O que você se sente confortável, bem. O que você se sente autêntico, é o que você tem o seu estilo, é o que você é você. E aí que você surpreende as pessoas pela sua autenticidade. Então não adianta você, às vezes, querer ficar procurando o modelo perfeito e querer copiar e ser um imitador, não. Seja você. Posso pegar uma gancho nisso aí? Seguinte, eu já falei todos. aqui, eu falei aqui em algumas lives aqui, eu falo porque existe um problema que talvez, assim, você como comunicador, você não passou por isso e as pessoas que estão do seu lado talvez não passou. Mas existe o problema da pessoa muito bloqueada. Muito, mas muito bloqueada mesmo. Aquela, assim, ela não consegue, ela vai no treinamento, ela vai no treinamento de oratória pensando que não vai levantar da bunda da cadeira para falar em público, só para você ter uma noção. Já tive alunos que, meio-dia, na hora do almoço, ele sabia que à tarde tinha que apresentar, ele não voltava mais, e não cobrava estorno do dinheiro e nada, e assim por diante. E aí, o que acontece? Fazendo leitura, estudando e praticando com a galera, eu percebi que, quando você fala de autenticidade, eu até anotei aqui, a autenticidade, ela é sua, ninguém te tira, e uma hora ela floresce. Não tem como. É a sua marca. Você pode forçar a barra, você pode segurar a onda, mas chega uma hora que não tem como, você vai se entregar para ela. E para essas pessoas muito bloqueadas, Rogério, muito bloqueadas, eu até aconselho o seguinte: escolha alguém que você se identifique. Alguém. Um modelo. Sim. Um modelo. Mentor. É isso que você uma falou, inspiração. mentor. Sim. Uma inspiração. Aí que você está muito bloqueado, você vai e começa a fazer do jeito que ele faz. Se você se identifica com ele, começa a fazer para você desbloquear. E depois, naturalmente, você vai... Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque, para mim, um dos palestrantes que, quando eu comecei a trabalhar com essa questão de palestra, eu comecei a venerar, a ler todos os livros, assistir todos os cursos, fui num evento que ele tem no Rio grandioso, com um punhado de gente, é o Roberto Chiniachik. E ele tem um hábito de fazer assim, ó. Olha aqui, ele dá palestra e ele vai bater na mão desse jeito. Sim. Aí eu nos vídeos que ele grava, sim. Nos vídeos, sim. Você deve ser muito observador com isso, né? E eu comecei, depois eu fui perceber que eu estava assim. Sem querer, querendo, eu estava assim. Olha que doideira. Mas chega um momento que você para, você se desconecta e você se entrega ao que você realmente é. Mas isso me ajudou a ter uma âncora. É uma âncora. Não quer dizer que você tenha que ser aquela pessoa, que isso é muito perigoso e tem muita gente que se torna outra pessoa e o problema é a nossa testa. Eu até brinco, né? Que a nossa testa conta tudo. Nossos olhos contam tudo. Não adianta. Se você está sendo verdadeiro, eles vão contar. Se você não está sendo verdadeiro, estará escrito: não sou eu que estou aqui, eu não sou assim. E aí acaba que você não conecta com o público, entendeu? Para quem é iniciante, está começando nos seus primeiros passos, nas suas primeiras treinos em casa, as pessoas da sua casa podem ser seus públicos, os seus amigos podem ser. E eles vão ser os amigos mais críticos, tá? Porque justamente eles são os mais... Se você conseguir passar por eles, você vai ter um treinamento nível hard. Então, agora, outra questão. Não inventa. Não inventa. Você começa a se soltar um pouco mais quando você se sente à vontade, quando você se sente seguro, quando você tem essa segurança de poder ir além. É um passo de cada vez. Se você não tem isso, não inventa. Faz o feijão com arroz. Faz o básico. Vai ter um momento certo de você começar a ir caprichando e fazendo uns ingredientes um pouco melhores ali para dar uma diferença no seu material. Agora, a gente fala de medo de pessoa, mudando um pouco de assunto, que eu olhei um tópico que eu lembrei aqui. Hoje eu conversei com um grande narrador. E sabe o que eu achei muito interessante? É que ele hoje me confessou, falou assim, eu não vou falar o nome dele, porque é uma coisa muito pessoal, tranquilo. E ele é um narrador para milhões de pessoas, e ele falou assim: Rogério, eu sou uma pessoa extremamente tímida. E assim, é tão interessante essa questão da timidez, que é uma outra questão que as pessoas também têm na hora de se comunicar. E não é só ele. Ele é tímido,
tem vários repórteres que eu conheço, amigos meus que são tímidos. Aí você fala assim, não, eu não consigo apresentar, eu não consigo falar. Aí o que que acontece? Eu conheço amigos profissionais, excelentes profissionais, que tinham um obstáculo a mais, que justamente na fala, que eram gagos, e são comunicadores. Cara, sim, sim, sim. Então, às vezes, sim? Não, a história do Ney Matogrosso é muito isso. Ele interpretou e depois que ele colocou a máscara e pintava o rosto, ele se deixava. Ele falava, não, esse sou eu. Antes era alguém que impunha a sociedade e eu ficava ali acanhado, mas. Você sabe que, assim, eu tenho dentro de uma apresentação, tenho vários preparativos, mas sabe o que eu sempre levo comigo que me dá segurança? Assim, é claro, além do estudo, da preparação, de uma série de fatores, porque quando eu vou para um evento, eu estudo o público, eu estudo a empresa que eu vou estar fazendo, eu avalio a questão até do jeito do cabelo que eu vou pentear, se vai ser mais a roupa que eu vou vestir, se ela está congruente, se ela está coerente com aquele local que eu estou. Isso tudo faz parte de um contexto de uma preparação. É chegar antes, 1 hora, 2 horas antes, é passar o áudio, é olhar, conversar com o técnico de som, ele é justamente o seu parceiro, é ver onde você vai ficar, observar o posicionamento das pessoas. E outra coisa, em uma oratória, você também precisa estar conectado, envolvido, você tem que estabelecer uma conexão com o público, porque você não está ali sozinho. Então vocês têm que estar juntos num sentido de envolvimento. Então, nunca ignore seu público. Interaja com o seu público. Tenha empatia com o seu público. Mas seja simpático, seja autêntico, tenha sintonia com ele. Igual, por exemplo, quando você está num evento de 1 hora e pouco, ou até 2 horas, vai chegando um momento que vai ficando cansativo. Então você tem que saber os momentos e os tópicos para você equilibrar isso. Às vezes você tem, por exemplo, o pessoal lá do fundo que está fazendo mais barulho, você tem que quebrar o gelo, não tem nada a ver. Você chega, quantas vezes eu fiz em vários eventos, e eu cheguei e parei e falei assim, olha, que impressionante, né? Todo mundo fala que a turma do fundão é a turma mais animada, mas eu acho que não é não. Mas essa turma do fundão está conversando um tanto lá no fundo, e eu estou começando a observar que o negócio está perdendo o controle, eu estou seguindo a apresentação e a conversa está reverberando muito, e daqui a pouco está no meio, daqui a pouco está na frente. Então você observa e você fala assim, me falaram que a turma do fundão que é a turma mais animada, mas deixa eu ouvir quem está aqui na frente, porque eu acho que não é bem assim não. São várias estratégias, e nesse momento a turma da frente ela fala assim, não, eu vou mostrar que eu sou mais forte, ela grita, a turma do fundão começa a prestar atenção e você estabelece a paz novamente, estabelece a comunicação e você vai seguindo. Assim, eu estou passando algumas coisas de experiências de palco, algumas experiências de cerimonial. Outra questão também que a gente sempre tem que observar, que principalmente para os iniciantes, e até para a gente, que às vezes a gente não percebe, mas a gente faz, porque isso é muito automático, são os benditos vícios de linguagem. Você, em alguns momentos, você está ali, sabe, né. Então, são questões que você precisa também se policiar. Eu estava vendo o seu Instagram, e me chamou muita atenção, cara. Suas dicas são extremamente, o seu conteúdo fantástico, sensacional em relação à oratória. E você falou um tópico que eu achei interessante, que você fala sobre escrever, mas eu vou escrever para falar, e eu achei muito interessante. E eu utilizo uma técnica para os eventos, para as coisas que eu vou, até para as matérias, para as reportagens, porque quando eu sei uma pauta que eu vou fazer, eu começo a pensar e desenvolver ela na minha cabeça, eu começo a visualizar. E muitas vezes também até no palco, até numa apresentação. O que eu faço? Sempre eu me conecto com aquilo e começo a me visualizar, né? E pensando realmente coisas positivas. E até coisas que poderiam dar errado para me preparar caso dê errado. Né? Você tem que ter as suas estratégias, que tudo pode acontecer. Assim, ir preparado para os improvisos. E o que eu faço? Anoto tudo. Nós temos muitas ideias em momentos de relaxamento. É no momento que você está tomando banho, é no momento que você chega e vai descansar, é no momento que às vezes você está deitado. Nesses momentos você tem muitas ideias geniais. Às vezes é no momento, na hora que você acorda, é no momento que você deixa fluir, né, o ócio produtivo.
E toda vez que eu tenho ideias, ou de alguns tópicos que eu acho que é legal abordar em algumas falas, ou até mesmo numa reunião, num ponto, numa apresentação, eu vou lá e anoto. Então, um bloco de notas, eu vou lá e coloco. Depois, eu faço uma seleção do que eu acho que é mais interessante, que é mais impactante, e eu sigo. E agora, chegando na questão da escrita. Existe uma técnica que, até a sirene aí que vocês estão ouvindo, é para chamar a atenção, porque essa técnica é boa. Estou ouvindo aqui, tomara que não seja nada grave. Não, amém. Que chama escrita total. O que é escrita total? É você deixar fluir. Isso é uma técnica estudada na Escola de Comunicações e Artes, que você deixa fluir sem nenhum filtro. Tira os filtros. Tira todas... Apenas escreve. Apenas escreve. Então você fala assim, o que eu gostaria de falar? Você pega e você começa a escrever e escreve tudo. Deixa fluir. Isso serve para você depois redigir um texto. Isso serve depois para você fazer a sua apresentação, moldar a sua apresentação. Isso serve para vários fatores. Porque você vai deixar o seu cérebro fluir sem nenhum bloqueio, sem nenhum filtro, sem nenhum julgamento, pré-julgamento, sem nada. Que isso aí vai ser o mais limpo, né, que você vai poder oferecer. Então, essa é uma técnica que às vezes as pessoas podem achar e falar assim, mas ela é sensacional, Evaristo. Sensacional. Me dá um minutinho aí. Quero aproveitar todas as vezes que eu levantar o dedo, é porque eu quero aproveitar o que você está comentando para eu externar também aqui as coisas que você faz eu lembrar. Você está falando um negócio aí do momento que a gente tem inspiração. Tem um livro do Daniel Goleman que chama Foco, e ele diz o seguinte, ele conta direitinho o que você está falando aí, olha que loucura. Não sei se você já o leu, mas se você não leu, você está escrevendo o livro do cara. Ele fala o seguinte, o cérebro tem um momento que o rap, aquelas pessoas que trabalham com rap e tudo mais, que de repente lá no Nordeste, como fala, debates ou desafios de raps lá no São Paulo, que tem muito em praça e tudo mais, essa pessoa acessa um lugar do cérebro que é o lugar da criatividade. E esse lugar, para quem não tem habilidade de ser repentista, ele só vem na hora que você está tranquilo. Ele só deixa você acessar esse lugar no cérebro na hora que você está tranquilo. Aí eu até brinco, né? A hora que você está fazendo número 2 lá no banheiro, a hora que você está tomando um banho, a hora que você está tomando um vinho. Aí começa a fluir aquele tanto de ideias maravilhosas. E aí você, se não anotar, você esquece também. Aí você contou um outro negocinho interessante. Anota. Depois você organiza as ideias, coloca na linha de raciocínio adequada, tira o que tiver que tirar, incrementa alguma coisa que você achar necessário. E aí você me traz aqui, se o momento que eu estou relaxado é o momento que eu crio, eu te pergunto, no momento que você está ansioso, eu não sei, depois duas perguntinhas aqui. A primeira, no momento que você está nervoso, você consegue criar alguma coisa também, Rogério? E aí a segunda pergunta é o seguinte, você tem o friozinho na barriga ainda ou não? E se tem algum ambiente que você almeja assim, nossa, o dia que eu for apresentar nesse espaço, eu acho que eu vou lembrar da primeira apresentação de tanto nervoso e assim por diante. Você tem essa coisa em mente? Tenho em todos. Aí, ó, Tenho em pronto. todos. Eu já apresentei mais de 1000 cerimoniais, programas de TV, participações, não tem nem como contar mais, são muitos anos, né? Programas de rádio, mas em todo evento, em todo cerimonial, eu tenho esse frio gostoso da barriga. Essa adrenalina acaba tudo, né? É o que me faz ficar desperto. Sabe por quê? Porque não é porque eu já fiz vários cerimoniais que aquele vai ser igual. Cada cerimonial é único, porque aquele momento está acontecendo pela primeira e única vez. Sim, o público nem sempre vai ser o mesmo. É um público totalmente diferente em vários momentos, em várias expectativas situações. diferentes, né? Então, eu acredito que quem está ali merece o seu melhor a cada momento. Então, é sempre tentando, justamente, se superar. Sempre aprender algo a mais, sempre poder levar algo a mais. Porque se for para eu apenas simplesmente repetir todos, não faz sentido. Perde a graça. Eu estar ali para fazer. Perde a graça. Cada evento é muito especial para mim. Cada evento é extremamente especial para mim. Então, assim, eu me entrego mesmo, né, quando eu vou fazer a questão das apresentações,
do cerimonial, justamente pelo respeito do momento, de viver aquele momento, do público que está ali, que não espera nada melhor, nada mais do que o seu melhor. Não só o público, como o próprio contratante, a pessoa que confiou. E eu agradeço muito a quem entrou aqui na live, que está nos acompanhando, que é a Aruânia, que é minha fonoaudióloga de anos. Opa, porque eu legal. trabalhei mais de 8 anos em rádio antes de entrar em TV, e eu tinha uma voz muito postada para rádio, muito pesada de rádio, para chegar na TV e atender o que precisa. E isso foi um processo de anos que a gente foi trabalhando, de anos de dedicação. E assim, eu sou muito grato a ela, porque ela é uma pessoa que é apaixonada, ama o que faz, conhece muito, entende, é um especialista fora de série, que eu tenho uma alegria enorme de estar junto. E agora eu vou te perguntar, vamos pensar que nós estamos aqui batendo papo e a minha dúvida é, quais os 4 passos que você não deixaria de cumprir para se tornar um apresentador, um comunicador, um repórter? Quais os 4 passos? Em pequenas palavras mesmo. Falo, hoje, com a minha experiência, 20 e tantos anos de experiência, eu não deixaria de fazer isso, isso, isso e isso para chegar onde eu cheguei. Talvez coisas que você não fez porque você não teve outra orientação e foi aprendendo com a vida, né? Mas o que você passaria para o público para que esse público não quebrasse tanto, batesse tanto a testa em muros tão duros da vida, entendeu? O que você aconselharia aí para a turma? Assim, Evaristo, o que eu aconselho de maneira geral, eu acho que não só para a questão da comunicação, assim, não é questão nem de aconselhar, né? É questão de compartilhar o que eu pratico na minha vida, o que eu penso, como eu ajo. Primeiro, você sempre dá o seu melhor em tudo que você for fazer. Bom. Eu acho que isso é o mais importante. É o mais importante de tudo. Você se dedicar, você se entregar de coração. Isso eu falo independentemente do que você for fazer, independentemente se seu público é uma pessoa ou se seu público é mais de 20 mil pessoas. Eu acho que você tem que sempre dar o seu melhor. Tá? Então eu acho isso. Segundo, prática. O que você tem vontade de fazer, pratique bastante. Pratique mesmo. A disciplina, ela é milagrosa. Entende? Então, não desista, pratica. Sempre você estando praticando, você com certeza vai se evoluir sempre. Terceiro, não se compare com ninguém. Não tem como eu comparar o meu capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém. Perfeito. Não se compare. Então, eu acho que são dicas assim, importantíssimas. E quarto, assim, são tantas dicas importantes. Se tiver né? mais, eu estou dando dicas, 4, é só... e outras questões. Estabeleça um bom network. Aproveite as pessoas que estão na sua vida, que lidam o tempo dela para estar com você. O conhecimento que uma pessoa pode te dar. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Todo mundo. Quantas vezes eu já aprendi assim, reportagens, grandes lições com os meus personagens, com os personagens de uma reportagem. Todo mundo. É tão interessante, todo mundo tem uma história. Eu acho que a vida de todo mundo dá um livro, que eu quero dizer. Eu acho que a vida de todo mundo dá um livro. Dá um livro fácil. E no final o livro é muito parecido um com o outro. O que muda é a situação, né? Se você pegar a base, eu uma vez fiz um curso com 27 pessoas foi unânime, Rogério. Todo mundo que fez o que chama uma técnica de Shazam lá, que é em dupla, você conversar e se expor, fazer uma releitura da sua história. Olha só para você ter uma noção, tava a menina na minha frente, que eu comecei a contar a história que eu gostava de caçar passarinho, aquela coisa de... quando eu passei, olha que viagem, vou contar essa história aqui, eu acho que ao vivo nunca contei não. Eu parei de caçar passarinho, porque não sei se você lembra da roça lá em Centralina, eu peguei o estilingue e acertei a asa de uma pomba do banco. Olha que loucura, hoje eu não consigo matar uma formiga, mas na época eu acertei, ela caiu viva. E antes caía viva, para mim era simplesmente mais uma ali, terminava de matar e pronto, acabou.
E ela olhou assim, foi o olhar dela, eu juro até hoje eu lembro, foi o olhar dela. Eu olhei assim, não tive coragem de matá-la. Aí eu fui, levei para casa, coloquei uma tala, mas como é do mato, né, é silvestre, não resistiu. Depois daquilo, nunca mais eu matei nenhum pássaro, nenhum. Quando eu contei essa história para essa menina, eu tô falando que as histórias se conectam, Sim, eu sim, contei sim. ela de uma crise de rir, ela começou a chorar na minha frente, de rir, rindo, rindo, eu, pronto, o palhaço tá aqui, né, o palhaço tá aqui. Aí depois que ela parou de rir, o que que foi? Ela, não, porque meu marido adorava caçar passarinho, e ele tem 2 dentes parecendo o dente da Mônica, porque uma vez ele foi dar um tiro, aí escapuliu, a forquilha veio, quebrou o dente dele. Nossa, Olha que que, coisa, que coisa. oh, Então, que conexão e que história. total. Como você ia imaginar, né? Exatamente. Como? É isso aí. Eu gostaria de ver com você algumas coisas, tipo, é, você, hoje, agora eu quero saber para você, o que que você faz hoje como profissional e que não envolva oratória. Você tem alguma coisa? Porque, assim, que envolve oratória, nós já temos, assim, todo mundo te conhece aqui na região, Uhum. mas que não envolva oratória, tem alguma coisa assim que você fala, não, isso aqui oratória não me exigiria muito, mas eu aplicando eu sou melhor do que eu poderia ser sem a oratória. Tem alguma coisa que você faz que não exige oratória? Melhorando a pergunta. Não exige oratória, mas quando você aplica oratória, você se torna uma pessoa melhor com isso. Tem alguma coisa na sua vida como um todo que você consiga lembrar? Entende? Assim, não consigo porque tudo existe a comunicação. E assim, e ainda Perfeito. mais a minha vida que é muito ligada à comunicação, né? Seja em rádio, seja em TV, seja no palco, no cerimonial, então tudo se, Você se, tem se, animais em casa? se estabelece. Não, não tenho. Não tenho. Não. Minha mãe em casa tem, Sim. é, e eu sou apaixonado, né? Pela felicidade, a cachorrinha da casa que minha mãe arrumou, ela tem certeza que ela me elegeu, ela gosta mais de mim, eu fico morrendo de ciúme. Pode ser sua Ou, oratória com ela, quem sabe, né? Isso que eu tô pode ser, querendo. pode ser. Mas sabe engraçado na questão da comunicação com animais? Eu estava vendo um vídeo aqui, muito interessante, que, que ele interpreta o tom da sua voz, né? Sim, Ele sim. interpreta o tom da sua voz e não o que você fala. E aí o vídeo foi muito engraçado, porque também na oratória em comunicação, a gente tem que saber muito bem o tom da voz que a gente coloca. Às vezes, quando está tendo muito ruído no lugar, tem pessoas que tendem a falar mais alto e querer ganhar no grito. Não, continue a sua comunicação, melhore seus argumentos. Essa frase Sim. é batida, porque você tem que ter empatia com a questão do seu público. E é tão interessante que às vezes eu vi o vídeo, era muito bacana, que o rapaz brigava com o cachorro, ele brigava com o cachorro, mas ele falava Uhum. alto, como se estivesse brigando, mas falando palavras amorosas. Aí Sim, ele sim. vinha, aí depois ele falava de uma outra Baixo. forma, baixinho, mas falando coisas negativas. Que legal, cara. Não, peraí, Viu? peraí que eu me perdi aqui, só um minutinho, eu tô lembrando do vídeo. Ele, justamente no tom da voz dele, ele tinha um tom diferente da comunicação que ele estava tendo com Com o o, cachorro. com, a- com o cachorrinho, com o animalzinho. Uhum. Acabei que eu me perdi aqui agora que eu me dispersei, desculpa. Da bola, não. É isso aqui que é Aham, o ao vivo e a cores é para isso. Senão era aham. gravado e editado. Manda para. Saber que justamente live, as pessoas gostam muito de fazer live, de ter o ao vivo, justamente porque não tem edição, que aí as Pronto. pessoas elas se sentem mais próximas, porque Mais em casa. comunicação também é aproximar, as pessoas se sentem mais próximas das pessoas, como elas são, como elas falam, como elas Não, conversam, olha a porque não falta tem de. edição. A falta de raciocínio que eu tive na minha primeira live. Eu não tava, assim, já estava na pandemia, não estava esperando fazer live com ninguém, aquela coisa toda, eu fui convidado, eu vou embora. E tipo, convidado na terça para fazer na quinta. Eu vou lá e mando uma camisa de manga comprida. Meu Deus do céu, não vou falar nada não. Olha que doideira, eu tô em casa, eu tenho que estar com a roupa que eu fico em casa, eu tenho que estar combinando, porque todo mundo vai estar em casa, em tese, assistindo a gente de alguma forma, entendeu? E aí é preocupar com o público, eu preocupei muito comigo. Aí quando a gente preocupa com a gente esquece a parte mais importante que é o público, entendeu? Que a gente tem que aprender a falar o que a gente quer falar. Tá? Isso acontece com muitos profissionais de comunicação, que eles escrevem outras coisas e na hora a gente não entende. E fala assim, mas o que você escreveu? Aí eu falo assim, não, eu queria falar isso, 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 isso e aquilo. E a gente pergunta, por que você não falou isso então? Então, quando a gente estiver numa comunicação,
vamos ser objetivo, simples, falar o que a gente quer. Não faça rodeio e não tente inventar a roda e nem criar coisas que não têm necessidade. Vamos ser direto. Isso acontece diariamente nos ambientes de redações. Só para se ter uma noção como é essa questão da comunicação. A gente fala, mas a gente não fala o que a gente quer falar. Então, muitas vezes, antes de falar, a gente tem que se ouvir para falar. E só fala quem tem algo a dizer. E na redação, o objetivo de vocês é diminuir ao máximo a quantidade de fala para passar a mensagem, porque é muito precioso o tempo para vocês numa emissora, né? Eu imagino que se você puder falar em 30 segundos, é melhor do que falar em 32 segundos, coisinha diferente, mas que faz total diferença na hora de apresentar, né? Que é muito cravado os horários, né? É a hierarquia da informação. Você tem que fazer uma peneira e ser muito rígido e criterioso do propósito do que você está falando, da proposta daquele conteúdo que você está divulgando, para saber o que é o essencial do essencial para deixar aquele material. Passa aí, como que as pessoas te acham na rede social para eu encerrar aqui em 2 segundinhos. Manda bala. Rogério, @Rogério Simões TV, lá no Instagram. Conto com vocês. Obrigado aí para todo mundo que acompanhou. Ainda mais uma baita sexta-feira. Valeu demais pelo convite, Evaristo. Obrigado, gente. Nós estamos aí na @Provocando Caos. Só acessar em qualquer rede social que vocês vão ver. Um abraço!